Olá, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo pela CBF TV. Bom dia a todos que estão aqui presentes na sede da CBF, no Rio de Janeiro, colaboradores, diretores, presidente Samir Chald e a imprensa. A partir de agora, vocês vão acompanhar ao vivo o anúncio da lista de convocadas da Seleção Brasileira para o amistoso contra a França, no dia 27 de junho, em Grenoble, na França. E para a Copa América, que começa dia 12 de julho, no Equador. Mas antes de a gente ir para o anúncio, a lista final, eu gostaria de convidar o presidente da CBF, Samir Chald, para que tenha a palavra nesse momento. Por favor, presidente. Bom dia a todas e a todos. Mais uma satisfação minha participar desse momento especial aqui do futebol feminino. E hoje a gente celebra mais um momento marcante, né, da CBF, com as meninas, as que vão ser cuidadas e bem representadas pela nossa instituição. Vivemos um capítulo marcado pela inovação, pela transparência, pelo sorriso no rosto. E esse novo momento tem como um dos temas centrais o protagonismo do futebol feminino. Assim como no futebol masculino, reafirmamos que nossa seleção feminina tem total autonomia dessa gestão para trabalhar. A estrutura oferecida pela CBF tem por objetivo garantir às jogadoras todas as condições para que desenvolvam o seu melhor futebol. Confiamos na comissão técnica, liderada por Arthur Elias, e vamos apoiar plenamente todo o nosso grupo da seleção feminina, que conta com alguns dos melhores profissionais do mundo. Sabemos que a seleção é só a ponta mais visível de um trabalho que nos anima muito. Vamos investir na base, porque sabemos que o futuro depende da formação de novas atletas. As categorias de base serão essenciais para revelar talentos, fortalecer a competitividade e esparramar a cultura de futebol feminino por todo o país. A valorização dessas atletas é uma prioridade e seguimos firmes no propósito de oferecer oportunidades e infraestrutura cada vez melhores para o desenvolvimento do futebol feminino brasileiro. Além dos investimentos na formação, temos trabalhado intensamente para fortalecer o esporte financeiramente. Em breve, anunciaremos novos patrocinadores e investimentos que irão garantir ainda mais estrutura e crescimento para o futebol feminino no Brasil. Estamos avançando com parcerias estratégicas que colocarão nossa modalidade em um outro patamar, um patamar mais elevado, consolidando a sustentabilidade e a visibilidade do nosso esporte. Nosso momento é excelente. Conseguimos vitória importante contra adversários tradicionais, como Estados Unidos e Japão, mostrando que nossa seleção está preparada para grandes desafios. Entramos na Copa América com confiança, determinação e a certeza de que podemos conquistar resultados expressivos e dignos da tradição do futebol brasileiro. Por isso, hoje, celebramos essa convocação com otimismo e entusiasmo. Desejo sucesso ao técnico Arthur Elias e a cada jogadora que terá a honra de vestir a amarelinha nesta competição. Que cada uma de vocês brilhe, faça história e, acima de tudo, represente com orgulho o nosso país. Boa sorte e contem sempre com minha paixão e o meu compromisso e o da CBF com o futebol feminino. Obrigado. Agora eu gostaria de convidar para compor a mesa a coordenadora das seleções femininas, Cris Gambaré, e o técnico da seleção brasileira, Arthur Elias. Cris, eu já passo a palavra para você, para dar início. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, obrigada pelas palavras, presidente. Agradeço a sua presença e realmente esse entusiasmo
essa motivação que nos passa para seleções femininas, tanto da categoria principal como as categorias de base. É muito importante para que a gente siga esse projeto que já está sendo mostrado, que está no direcionamento certo. Então, agradecer sua presença, a presença dos vices, a presença dos diretores, a nossa comissão principal e a comissão das categorias de base, que já estão aqui também, e toda a imprensa que realmente fala sobre a nossa modalidade, também com bastante entusiasmo, tá? Então, já iniciou aqui uma programação, fala de uma programação nossa para essas próximas datas e até a Copa América. Nós temos aí algumas missões, além da Copa América, que já a partir agora de junho, a gente tem um primeiro amistoso contra a França, vai ser um único jogo, foi marcado para Grenoble, e a gente sai já nesse período de preparo e amistoso, agora na data FIFA do dia 23/6. O jogo acontece dia 27, nós retornamos ao Brasil dia 28. A partir desse momento, nós paramos alguns dias e retornamos e nos apresentamos dia 3/7 para preparação na Granja Comari, que já com realmente um preparo para a Copa América, que embarcamos depois dessa preparação dia 10 para Quito, para Equador, e chegamos por volta do dia 11 no Equador para compromissos já com a Conmebol, e o primeiro jogo acontecerá dia 13. Então, nós temos alguns adversários que já falado e visto, né? Que são os adversários da primeira fase. Hoje nós temos a Venezuela, a Bolívia, o Paraguai e a Colômbia. Nessa sequência, a gente tem os jogos. E essa preparação na Granja, acho que vai ser muito importante, e como o próprio depois Arthur comenta, e a comissão, para que a gente faça uma boa apresentação e que construa o que vem sendo construído ao longo desses anos, né, na Copa América, um bom desempenho, e realmente a gente tem um intuito e um propósito de voltar com a melhor colocação e a próxima taça também. Então, eu acho que essa é a nossa programação. Eu falo em poucas palavras, de uma coisa mais rápida, porque acho que está todo mundo muito ansioso para saber quais são os nomes das convocadas para essa preparação, desde o amistoso até a Copa América, a estar conosco nesses próximos dias. Então, eu agradeço a todos. Eu vou passar a palavra para o Arthur, e ele já fazer realmente essa convocação esperada por vocês, tá? Arthur, com a palavra, está todo mundo ansioso aqui. Bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença do presidente Samir Chad. A gente teve uma reunião, tivemos já outra conversa também sobre esse novo momento da CBF, um momento também de muito apoio ao futebol feminino. Acho que as palavras do presidente deixam claro o desenvolvimento nosso, que é preciso desde as categorias de base, e a gente vê muitas jogadoras surgindo, né, e indo bem nas nossas seleções, como também esse suporte todo de logística, de estrutura de treinamento. Então, como a Cris disse, a nossa preparação na Granja Comari foi uma decisão técnica, porque oferece as melhores condições. A gente vai conseguir fazer uma preparação muito boa para a Copa América, que apesar de ter uma cidade, né, que a gente vai jogar em altura, né, com altitude, a gente optou por isso. Não vejo problemas em relação à adaptação que a gente vai ter, e essa estrutura para nós, esse apoio institucional da CBF, que se estende também aos clubes que vêm se esforçando muito ao futebol, ao esse desenvolvimento do futebol brasileiro. A lista, mais uma vez, traz muitas atletas que atuam no futebol brasileiro, traz outras atletas que já há algum tempo jogam fora, mas e outras foram transferidas recentemente. Então, mostra a valorização da jogadora brasileira no mercado internacional, né, por todo esse trabalho que tem sido feito. E desejar também uma boa sorte para a seleção masculina amanhã, que esses nossos jogadores possam fazer uma grande partida, que seja uma primeira vitória de muitas, né, do nosso
novo treinador, Carlo Ancelotti, quem eu tive o prazer de conhecer ontem, e tenho certeza que aqui na CBF e no futebol brasileiro somos um só futebol, e o futebol feminino que, assim como o masculino, vem retomando, né, o seu espaço. A gente espera isso muito da seleção masculina, e da seleção feminina a gente vem de ótimos resultados. Como o presidente disse, foram 2 datas FIFA especiais que já a gente vem batendo alguns tabus, né, recentemente, e foram 3 vitórias. Os últimos 3 jogos da seleção feminina são 3 vitórias contra adversários top 5 do mundo, né, Estados Unidos e Japão. E isso nunca havia acontecido na história da seleção feminina, nunca havia vencido 3 jogos consecutivos em adversários top 10. Né? E a gente conseguiu, a gente vai muito bem para esse confronto contra a França, que é um outro adversário muito forte, que vencemos uma vez apenas na história, que foi nas Olimpíadas. E depois a gente segue para uma competição com caráter diferente, como eu já falei algumas vezes, e por isso, também por todo esse contexto, esse momento da seleção, da gente tá abrindo a seleção para muitas possibilidades, com muitas atletas que têm ido muito bem, né, que têm respondido, correspondido, dentro do que a gente espera na seleção brasileira, com esses resultados, e colocando o Brasil, como eu disse, desde a minha primeira coletiva, em um protagonismo, né, novamente, no cenário internacional. Acho que isso é visível e me traz muito orgulho, né, de estar liderando a seleção nesse momento tão especial para o nosso futebol feminino. Então, vamos aos nomes. Depois eu faço algumas ponderações também da lista e a gente abre para as perguntas, tá bom? São 23 nomes, 3 goleiras. Então, vamos começar por elas. Lorena, Kansas City. Camila, Cruzeiro. E Cláudia, Fluminense. Zagueiras, Tarciane, Lyon. Isa Haas, Cruzeiro. Kaká, São Paulo. E Marisa, Corinthians. Laterais, Yasmin, Real Madrid. Fátima Dutra, Ferroviária. Fê Palermo, Palmeiras. E Antônia, Real Madrid. Meio-campistas, Angelina, Orlando Pride. Duda Sampaio, Corinthians. Ari Borges, Racing Louisville. E Ana Vitória, Atlético de Madrid. Atacantes, Caroline, Manchester City. Gil, Atlético de Madrid. Luane, Atlético de Madrid. Dudinha, São Paulo. Marta, Orlando Pride. Amanda Gutierrez, Palmeiras. Gabi Portillo, Gotham. E Johnson, Corinthians. Bom, essa foi a lista mais difícil que eu fiz desde que eu cheguei aqui. Foi uma lista difícil de chegar a esses 23 nomes, por tanta atleta que tem vindo e atuado muito bem pela seleção, mas isso a gente tem que ver como uma dor de cabeça boa, né, como um ponto importante para a nossa seleção. A convocação, ela visa, obviamente, o resultado a curto prazo, onde a nossa meta é vencer a Copa América. Acho que a gente não pode, de maneira nenhuma, pensar diferente, claro, jogo a jogo, mas a meta final da competição é essa. Então, vejo um grupo com atletas extremamente preparadas para essa missão e também com uma boa perspectiva de futuro, porque também com a Copa do Mundo em 27 a gente tem que ter esse olhar um pouquinho mais para frente. E então, 11 atletas do Brasil, como eu disse, representa, né, a força do nosso campeonato nacional, cada vez mais competitivo, e atletas mais bem preparadas, investimentos dos clubes, né, os profissionais todos que fazem parte, né, desse desenvolvimento. E são 5 atletas da Liga Americana, 7 atletas da Europa. Acredito que a gente tem um grupo com uma conexão muito boa, com uma mescla muito boa para fazer uma grande Copa América, e esse é o nosso objetivo. Então, está aberto a perguntas agora. Então, a gente vai dar início à coletiva. Primeira pergunta com a Cíntia Barlin, Grupo Globo. Oi, Arthur. Eu queria saber muito desse último teste que você fez
também acabou convocando a Johnson. O quanto é importante, você disse que tem as meninas que já vinham sempre na seleção, mas o quão importante é levar uma atleta tão jovem, uma atleta que já mostrou serviço mesmo com tão pouca idade, para a seleção, para uma competição oficial. Muito importante, né, Cíntia? Foi uma convivência com poucos dias com a Johnson, uma atleta que eu já conheço há bastante tempo, mas que vem muito bem no Corinthians. O pouco que ela jogou, né, não foram muitos minutos, ela aproveitou muito bem, mas o dia a dia também foi, que eu sempre digo, né, as atletas não precisam, elas são avaliadas não só no jogo, mas no dia a dia. Essa projeção para frente, né, com ela é muito importante. A característica dela, né, de ser uma jogadora veloz, mas uma jogadora também com presença de área, né, a gente tem atacantes com outras características. Então, tudo isso fez, né, são alguns dos critérios, né, que fizeram ela ser convocada. E eu tenho certeza que uma convivência agora com mais dias, uma oportunidade, uma competição difícil como a Copa América, vai ser muito importante para o crescimento dela na sua carreira e dentro da seleção brasileira. Assim como para todas do grupo, né? Então, eu vejo que foi por não só essa data FIFA, mas o que a gente já esperava e eu tenho certeza que ela vai responder. Tudo bem, Arthur? Aqui no meio, Nina, da Casé TV. Queria te perguntar da Marta. O seu jogo é um jogo de muita intensidade sem bola, né? Com a bola também, mas eu queria entender de você se existe um plano de potencializá-la ou se vai usar ela de uma forma mais pontual. Obrigada. Claro, a ideia é potencializar todas as jogadoras, né? A Marta vive um grande momento, né? Eu não sei nem quando que ela não teve esse grande momento, né? É um fenômeno do nosso futebol. Fazia muito tempo que ela não vinha para a seleção, veio na última convocação, assim como desde as mais jovens que aproveitaram, ela também foi muito importante nessa convocação para a gente, estou dizendo dentro do campo. O segundo jogo a gente já sabia que ia ser um jogo mais difícil, né? A Marta cumpre muito bem uma função e acho que essa questão de potencializá-la, a gente tem conseguido, né, colocar ela mais no centro do campo e chegando também dentro da área para ter chance de finalizações. Acredito que ela está totalmente capaz para nos ajudar, né, nessa função, que é a que eu mais vejo ela hoje dentro da seleção brasileira. Não deixa em nada, nos números que a gente tem, a desejar em relação à intensidade de jogo, né? Claro que a seleção, agora com ela com mais tempo de treino, porque foi muito pouco, né, depois de um ano longe, a gente, sem dúvida, a sincronia com as demais jogadoras, né, esse entrosamento, esse trabalho com mais dias vai proporcionar a ela jogar ainda melhor, né, do que ela jogou nessa data FIFA. Arthur, tudo bom aqui? Meu nome é Arthur Fernandes, estudo da Orbe Esporte. Hoje muitos falam sobre a preocupação com a saúde mental, né, das pessoas. E eu queria saber de você como que é a preocupação com as atletas, com a questão psicológica, e principalmente a sua questão psicológica nesse momento de convocação e de grandes adversárias. Bom, em relação às atletas, a gente tem, obviamente, essa preocupação, né? O esporte hoje, de alto rendimento, hoje não, né? Acho que sempre foi, mas hoje ele é mais exigente, né? Na carga física que se dá, na exigência de treinamentos, na exposição do atleta, né? Seja em qualquer modalidade, né? No futebol, pelo nosso país, né? Ser apaixonado pelo futebol é ter essa cultura, né? De acompanhar, de muita cobrança. Isso, obviamente, né, eleva essa preocupação, esse contexto. É um esporte coletivo que as jogadoras não estão conosco todos os dias, né? Elas estão nos clubes, então essa é uma missão em relação à saúde, né, mental mais dos clubes, e eu vejo que os clubes estão mais preocupados com isso, desde as comissões técnicas, os treinadores, as lideranças, mas também trazendo psicólogos, né, e psicólogas para as equipes. Eu sempre trabalhei com a psicologia, até quando não tinha condições nenhuma na equipe do Nacional, acho que isso 2008, 2009, uma psicóloga voluntária, né, trabalhou comigo.
por esse cuidado, né, essa atenção. É importante ter especialista da área, mas na seleção brasileira a gente vai, obviamente, né, tá atento a isso, mas a questão do trabalho é muito mais da psicologia do esporte, né? E também, né, o meu trabalho ele envolve muito, né, essa preparação mental, esse estado de jogo, né, o ambiente que favoreça, né, o atleta se sentir bem, ser, né, quem ela é em todos os aspectos. A gente tem um ambiente de muita verdade, muita abertura, de muito acolhimento, né, e seguro, né, acima de tudo para as atletas. Então, acho que é esse o ponto para elas, e eu estou muito bem. Me sinto muito bem, me sinto muito orgulhoso de conduzir esse trabalho, muito preparado. Não vejo que tenho nenhuma responsabilidade que não estou pronto para assumir e levar as jogadoras, né, o melhor meu, e sei que toda a minha comissão técnica e o staff que eu tenho me ajudam muito nisso no dia a dia. Então, acho que a gente está bastante preparado também, cada vez mais, né, nesse aspecto. Se você pensar em jogo, dessas 3 vitórias, a gente abriu 3-0, o primeiro jogo contra o Japão, mas as outras 2 vitórias foram virada, né? O time não tem sentido muito os momentos que o adversário está melhor na partida, ou uma situação de gol, a gente tem se comportado bem também. Vejo uma seleção hoje bem presente no jogo, em todos os momentos, bem confiante, né? E sabendo lidar com essas dificuldades e mais pronta, mais cascuda, né? Ainda que a gente tem muito a melhorar nesse aspecto e em todos os outros. Arthur, aqui. Bom dia, Alana Fonseca, da Mosaico. A gente teve a volta de Garbi Portillo nessa convocação. Ela, como você bem falou, o Brasil só venceu a França uma vez no seu comando nas Olimpíadas de 2024 com o gol dela. Queria que você explicasse um pouquinho a importância que essa jogadora tem, visando também o jogo contra a França. Bom, desde que eu assumi a seleção, a Portillo tem sido uma jogadora muito importante, mostrou isso nas Olimpíadas, como você falou, no pós-Olimpíadas também, né? Ela vinha atuando muito bem no seu clube, né? O time, sem ela, até caiu, né, de desempenho. Então, é uma atleta que está retornando de lesão, na fase de transição ainda, mas como a gente faz a convocação ainda tem um mês, né, para a estreia. Eu vejo com muito otimismo de a gente conseguir ter ela muito bem já para a estreia da Copa América. Então, é mais uma, né, dentro dessas que tem confirmado e repetido, né, nas convocações da seleção. Agora, aproveitar a sua pergunta e colocar algo importante, que é assim, a gente tem esse perfil de jogadoras que, né, estão repetindo, mas a gente tem um perfil aqui de muita mudança, né? Uma mudança significativa de uma competição para outra, né? Se a gente pegar a Copa do Mundo de 23 para as Olimpíadas de 24, foi praticamente trocado 50% do grupo. E nessa convocação também, se não me engano, são 10 atletas, 10 ou 11 que foram para as Olimpíadas. São 10 das 22, então menos, né, de 50%. Então, eu vejo muito esse lado positivo da gente ter a seleção sempre aberta, né, a esses momentos dessas jogadoras e jamais descartar, né? A Portillo foi confirmada aqui, mas outras também que têm um histórico recente e às vezes até maior, né, grande na seleção, elas vão ter todo o acompanhamento nosso, todo o cuidado, toda a atenção, né, para que consigam desempenhar bem e a gente ter nas próximas datas FIFA depois da Copa América também outros nomes a serem avaliados e terem a oportunidade, né, de vestir a camisa e mostrar o seu trabalho. Arthur, tudo bem? Bom dia. Rodrigo Jufo, da ESPN. Você falou muito sobre os últimos resultados recentes contra o Japão, contra os Estados Unidos, também a vitória contra a França, um jogo também importante contra a Espanha também nos jogos. Queria que você fizesse um saldo do cenário em termos de confiança desde que você chegou e o momento atual. Como você recebe, como você vê o ambiente agora na seleção feminina em relação a 2023. E também só completar qual foi o assunto com o Ancelotti, se você deu alguma dica para ele.
Não tenho dica nenhuma, foi um prazer conhecer ele. Ele me perguntou algumas coisas aqui da CBF, do trabalho, da estrutura, enfim, mas tudo que ele já está vendo aí também. E acho que é um nome muito importante para o nosso futebol, a gente poder ter ele aqui. Vai ser um prazer poder conviver aqui na casa com ele, né? Não é muito, porque é muito corrido, né, a nossa rotina, mas o que eu puder aproveitar, vou aproveitar, assim como fiz com outros grandes profissionais, né? E eu desejo muita sorte, né, mais uma vez, para a seleção, já começando pelo jogo amanhã. Em relação à confiança, acho que é visível, né? Os atletas têm jogado com muita confiança. O que você disse do ambiente, para mim, é algo determinante. Desde que eu cheguei na seleção, falei sobre isso, né? Da gente investir no nosso ambiente, investir na nossa mentalidade, né? Ter uma mudança do que eu via antes aqui dentro da seleção. Isso tem acontecido e é visível, eu fico satisfeito, né? Acho que a velocidade foi uma velocidade rápida, então satisfatória, né? Mas nunca a gente se acomoda, né? A gente não pode achar que é só uma coisa ou outra que vai fazer o Brasil forte, né? Para o nosso objetivo, que é muito grande, a gente precisa continuar evoluindo em todos os aspectos, trazendo mais consistência, como essas vitórias mostraram. E eu vejo que agora, nessa fase com mais treinamentos, mais tempo junto, vai ser mais uma etapa importante para crescer ainda mais, né? Claro que os resultados são importantes, a questão da seleção mostrar isso para as outras seleções também, né? Para o mundo, a gente deve ter uma subida boa no ranking da FIFA. Não sei para que posição que a gente vai, né? Mas eu assumi, estávamos em 11º, com uma dificuldade de vencer jogos difíceis, né? Muito grande, assim. E agora a gente, né, deve ter uma subida boa, talvez para 6º colocado, não sei muito bem. Mas o importante é que a gente está nesse caminho e resultado, ambiente, sempre traz bastante confiança para as atletas, para os profissionais, para vocês, da imprensa, e para o nosso torcedor, né, que é, acima de tudo, para quem a gente joga. Bom dia, Arthur. Bom dia, Cris. Bom dia aos colegas também. Rafael Alves, do Planeta Futebol Feminino e Canal Gold. Arthur, queria que você falasse sobre as condições físicas de Tarciane e Antônia, né? Tarciane, ela esteve na outra lista, só que acabou não jogando. Não sei se isso teve alguma influência, mas o fato dela estar na lista, talvez ela tenha te passado mais confiança em relação a isso. A Antônia, pouco se sabe, né? Então, imagino também que a escolha deve ter convencido você. E das que ficaram de fora, a Jennifer. Queria saber se foi uma questão física também ou se foi apenas escolha das peças que você tem à disposição. Obrigado. Bom, sobre a Tarsi, ela não atuou nos 2 jogos porque ela não vinha atuando pelo Lyon. Uma transferência que impactou muito, né, para o futebol mundial, uma jogadora tão jovem, né, tão promissora. Todo mundo acredita muito na Tarsi, eu sou, sem dúvida, um dos que mais acredita nela, por conhecer ela de perto há muitos anos. Então, como ela estava sem ritmo de jogo mesmo, né? Não é nem uma questão física isolada, o aspecto físico, né? Mas uma questão de velocidade de jogo para fazer as ações, né? Quando você só treina, e ainda mais nesse final de temporada, como estava o futebol europeu, né? A qualidade não é a mesma, né? Então, a Tarsi, por essa falta de ritmo, eu entendi que ela não era a melhor opção para nós, para um adversário tão dinâmico, tão veloz, né? E que ia nos trazer tanta dificuldade defensiva como o Japão. E eu escalo as jogadoras, é claro que algumas vezes a gente, né, quer acelerar os processos, coloca um pouquinho antes até para sentir, dar confiança, mas dentro do momento que elas estão, né, para que a jogadora esteja realmente preparada. Não que a Tarsi não estava, não daria conta também, mas foi uma grande oportunidade, além disso, de observar outras atletas, né, que confirmaram e algumas delas também já estão nessa lista. Em relação à Antônia, ela vem, né, ela teve uma lesão com um tempo grande de recuperação,
mas ela já voltou há bastante tempo no Real, jogando pelo Real, com boas atuações, né, melhorando as suas atuações. Teve conosco na convocação, não na última, mas na penúltima. Assim como outras as jogadoras, né, europeias, exceto as do Atlético de Madrid, que elas, né, tiveram um jogo ontem, né? E aí as outras estão num período maior de férias. A gente vai precisar, obviamente, acelerar, né, fazer um trabalho um pouquinho diferente com elas, mas que eu tenho certeza que quando chegar na data da estreia, todas elas já vão estar num nível ótimo, físico e de ritmo também de jogo. A Jennifer é uma jogadora que eu confio muito, ela sabe disso, assim como outras que não estão na lista. Uma jogadora que também fez uma transferência recentemente para o México. Fisicamente, ela não está no melhor momento dela, né, melhor cenário dela, mas está bem, né? E a decisão foi mais técnica e de opções, e também daquilo que eu falei no começo, da gente conhecer mais de perto, desenvolver mais de perto outras jovens jogadoras, não, às vezes até mais jovens do que a Jennifer, que já é medalhista olímpica, né? Foi jovem medalhista olímpica, e agora a gente tem essa chance de abrir para outras também. Então, um grupo difícil, né, como eu falei, de escolha, mas tem que tomar uma decisão. A decisão foram por essas 23. Arthur, Lívia Laranjeira, Grupo Globo. A gente estava falando muito sobre os amistosos que o Brasil venceu contra grandes potências, contra Estados Unidos, contra Japão, que é sempre uma seleção muito forte. O cenário na Copa América é diferente. O Brasil é a grande potência, o Brasil é a força nesse cenário continental e entra sempre como favorito nessa competição. Que tipos de desafios diferentes uma competição como essa, em que a seleção entra como a equipe a ser batida, que tipos de desafios podem aparecer e como isso pode ajudar num processo de evolução desse seu grupo? Bom dia. Bom dia. Acho que vai ajudar muito uma competição como a Copa América. Os desafios, né, eu entendi a pergunta mais na questão de o que o adversário, né, a maneira como o adversário joga, né, que é diferente mesmo, o futebol sul-americano, e também por essa característica de todos olharem para o Brasil como favorito, mas eu espero que olhem para todas as competições, porque nós vamos realmente entrar forte em qualquer competição. Mas eu entendo que vai ser uma oportunidade de melhorarmos a nossa eficiência na organização ofensiva, no jogo com bola, fazer gols que nós vamos precisar disso, às vezes com mais troca de passe, né, com mais troca de passe no campo ofensivo do adversário. A seleção, desde que eu cheguei, a gente trabalha exaustivamente isso, é o maior conteúdo, né, que eu trabalho no treino, a gente atacando, né, com bola, mas a gente tem sido muito feliz nos lances mais rápidos, né, então isso tem a ver muito com as transições, e a gente talvez tenha menos transições se o adversário, né, ficar muito fechado, diferente do nível alto que a gente vem jogando, mas ótimo, né? A gente trabalha para ter muitas oportunidades de fazer o gol em fases diferentes do jogo. Então, talvez a organização ofensiva, a bola parada, né, sejam outros momentos que a gente vai precisar ser mais eficiente e trazer um crescimento para a seleção, né, aliando ao que a gente já tem. E também o tipo de marcação do adversário, né? Alguns adversários na América do Sul marcam mais individual por setor, né? Eu acho ótimo isso. Eu acho que a jogadora, quanto mais cenários diferentes tem, desenvolve mais recursos, né? Tanto de tática individual quanto daquilo que interessa para a seleção brasileira jogar de forma organizada, que é a tática coletiva. Oi, Arthur. Aqui, Renata Mendonça. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Queria te fazer duas perguntas. A primeira sobre a questão tática que você apresentou nos últimos jogos, né, de marcação individual. Se é uma ideia adotar isso
como padrão ou se é aquela ideia sua de variar, ter várias opções, né, alternativas de forma de jogar. Então, como que você imagina, se imagina jogar assim também contra a França, com marcação individual, enfim. E a outra pergunta, olhando a lista aqui, eu fiz um cálculo por cima, mas acredito que só 5 jogadoras têm acima de 25 anos. Então, de fato, tem uma renovação também de idade, né? Se a gente pensar, algumas delas têm bastante experiência, mas, né, tipo uma Caroline, uma Ari Borges já tem rodagem na seleção, mas ainda tem uma idade até jovem. E você tem uma Marta indo para uma 5ª Copa América, numa construção aí de caminhada para a Copa do Mundo de 2027, que a gente sabe que é um momento muito especial para essas jogadoras, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ter uma liderança como ela, e principalmente pensando nesse último amistoso, que a gente viu uma cena muito bonita dela abraçando, chamando, né, a Johnson e a Dudinha para tirar uma foto. Então, queria que você até trouxesse um pouquinho do bastidor dessa seleção, dessas trocas, que jogadoras tão jovens que às vezes mal viram a Marta começar, já estavam nascendo quando a Marta estava começando a disputar competições, e agora tem a chance de conviver com elas. Bom, ótimo. Em relação à parte tática, quando a gente marcar em bloco alto, dificilmente vocês vão ver a seleção brasileira marcando em zona ou com um número pequeno de jogadores para pressionar o adversário, porque eu não vejo lógica nisso, né? Para mim, a lógica da pressão alta é a gente realmente dificultar ao máximo, né, a saída na primeira fase, a construção do adversário. E quando você vai com poucas jogadoras ou vai, né, dividindo espaço, eu não vejo tanta eficiência quanto o que a gente está fazendo. Quando a seleção estiver em bloco baixo, aí a gente tem alternativas, né, de poder marcar mais em zona ou individual. Isso a gente tem trabalhado, né, um processo, né, para a fase defensiva da seleção. Em relação a Marta e todas elas, eu não gosto e não trabalho assim com coisas que não são naturais, que a gente queira forçar algum tipo de liderança, forçar algum tipo de relação, né, entre as atletas, né? Eu acho que isso tudo tem que vir como foi no jogo, né, de forma espontânea, como a Marta fez. Quando vem dessa forma é muito mais verdadeiro, né? E as atletas sentem isso. Então, a presença dela na lista é pelo futebol que ela tem jogado no seu clube e também o que apresentou aqui na seleção. Esse pacote, que é um pacote muito importante, né, para as atletas que têm essa oportunidade de conviver com a maior jogadora de todos os tempos, ele é um plus que anda com ela a todo momento, assim como foi nas Olimpíadas também. Eu vi o quanto ela ajudou as suas companheiras e foi nessa convocação. Tenho certeza que será na Copa América, mas não é algo estratégico, não é algo que eu defino, né, seja a liderança da Marta ou de outras jogadoras que a gente tem aqui, como, né, uma meta para o nosso grupo. Não, as coisas vêm natural, né, e eu acho que é mais bonito assim e melhor para todas elas, né. Você tinha me feito uma outra pergunta, você fez umas 3 aí. A Marta... então, os bastidores é mais ou menos isso, assim, é muito espontâneo, né? A gente não tem, senta aqui, Marta, você vai, né, ser muito importante para as mais novas dessa maneira ou daquela. Ela sabe, né, muito bem como fazer, sempre fez, né? E eu achei, uma imagem linda, né? Porque eu sei o que representou para a Dudinha e para a Johnson essa data FIFA anterior, né, encerrar a data FIFA após 2 vitórias com aquela foto, com aquele abraço, né, é muito significativo para elas, sem dúvida. E isso transmite para as outras, né, isso transmite para todo o grupo. Então, a grandeza da Marta a gente está cansado de falar, de conhecer, e que bom que, né, ainda essas gerações com 19 anos agora seguem tendo a oportunidade de conviver com ela. Aqui, Arthur. Luciana Zogaib, da TV Brasil. Queria falar um pouquinho sobre a Copa América em si, né, e essa questão da altitude, né, de Quito, apesar de não ser das maiores, né, existe essa questão,
Como que vocês pretendem trabalhar nesse sentido, dessa adaptação, para que a seleção sinta o menos possível? Eu já fui 2 vezes em competições em Quito, Libertadores. Tem um caráter parecido, né? Em termos de planejamento. Já fizemos 2 planejamentos diferentes. Esse é um 3º planejamento. E eu não vejo, a gente não tem tanta preocupação assim em relação a essa adaptação. Como você disse, não é uma altitude tão elevada, né? Mas as atletas têm feito, né, já algumas ações que vão ajudá-las, né, cientificamente comprovadas, que vão ajudá-las a essa adaptação, principalmente aquelas que eventualmente podem sofrer um pouquinho mais, né? Então, suplementação com ferro, tem um aparelhinho que elas já estão usando, né, para melhorar a capacidade pulmonar, enfim. Então, isso tudo, o nosso Núcleo de Saúde e Performance tem cuidado muito bem, né? Eu não tenho me preocupado com essa situação. Como eu disse, a questão técnica de preparar na granja, eu acho que vai nos trazer uma vantagem bem melhor do que ir para o Equador antes e usar uma estrutura mais reduzida do que a gente tem na granja, né? E ao longo da competição a gente certamente vai estar muito bem, e também pelo que a ciência mostra, que quando as atletas voltarem vão estar melhor ainda para jogarem pelos seus clubes, né? A gente tem aí 2 jogos e depois uma folga, né? Então a gente tem bastante tempo para adaptar até a parte final da competição. Aqui, Laura Luz da Casé TV. Bom dia, Arthur. No início do teu trabalho, você falou que um dos seus grandes desafios seria talvez tirar da cabeça das jogadoras aquela ideia de que elas carregavam a responsabilidade do futuro do futebol feminino com elas. Comentou um pouco sobre isso na Olimpíada. E, claro, nesse tempo a gente é prata olímpica, a gente vence as melhores seleções, como já foi colocado aqui. E agora a gente chega para uma Copa América em que a gente é, de fato, favorito. A Lívia falou também. Mas eu queria que você falasse se você conseguiu, de fato, sentir que tirou esse peso das jogadoras que já estavam no elenco, e entender também de você como que você acha que essas jogadoras mais novas, quando eu digo mais novas mesmo, Dundinha, Johnson, Sub-20, essa meninada mesmo, como que elas podem auxiliar isso, se elas chegam mais leves ou não, elas também chegam com esse peso? Bom, acredito que sim, né? E vejo que também bastante perceptível quem assiste a seleção jogar, né, que as atletas estão leves, estão soltas, estão confiantes, né? Isso não exime elas de nenhuma responsabilidade, pelo contrário, né? Elas têm muitas responsabilidades com, né, os cuidados que elas têm que ter, com a absorção das informações que a gente passa em termos de modelo de jogo, de plano de jogo para cada adversário, né? E elas estão, nesse ponto, indo muito bem, né? Estou bastante satisfeito. Elas não jogam, né? Eu falei isso no começo, no meio, no fim, sempre vou falar, elas não jogam na seleção para mudar a história do futebol feminino. Claro que o resultado da seleção vai impactar, mas isso é uma responsabilidade de muitas mãos, né? De muitas instituições, né? Dos clubes, de todo o contexto, do governo, de massificar o futebol, né? A entrada, né? O acesso ao futebol feminino, das meninas, depois das mulheres, enfim. Então, isso eu vejo que tem um cenário positivo para a gente, e o resultado ele só vai acelerar ou ajudar nisso. Mas, quando elas estão jogando, elas não podem, né, ter esse peso, né? E nem ter o peso daquilo que aconteceu, né, lá atrás, se enfrentou aquela seleção e como foi. Não me interessa isso, né? Interessa a gente olhar para frente e saber que a gente tem uma grande oportunidade, que elas precisam estar aqui confiantes, com muito orgulho, leves, para jogar o melhor delas, né? Então, isso realmente tem acontecido, e as mais novas, elas não vêm com isso, né? Porque é a primeira experiência na seleção principal. E eu vejo que é um privilégio para elas terem um ambiente que acolhe bem, que dá confiança, né? Não só minha, do treinador, mas de toda a comissão e das companheiras, né? Para que elas já acelerem esses passos na carreira delas
e possam ajudar a seleção brasileira e os seus clubes. A gente encerra a coletiva, agradecer a presença da imprensa. Eu sempre reforço o recado que é muito importante vocês estarem aqui para fortalecer a modalidade. Quero agradecer a presença de todos, a todos que acompanham a CBF TV ao vivo. Arthur, rumo ao 9º título da Copa América. Cris, muito obrigada e bom dia para vocês. Bom dia.